Olá, tudo bem? Vamos aqui continuar nos nossos comentários ao Código de Processo Civil e com esse vídeo nós encerramos a temática da intervenção de terceiros, analisando aqui a última forma de intervenção de terceiro prevista no CPC de 2015, que é o amicus curiae, ou o amigo da corte. É uma forma de intervenção de terceiro em que eu admito a entrada de um terceiro na relação jurídica processual, mas é um terceiro que não tem um interesse direto na causa especificamente. Ele não entra no processo para ocupar um papel ao lado do autor ou ao lado do réu. Não. Ele entra no processo como amigo, e por isso o nome, amigo da corte, porque a sua função é uma função muito específica, a de possibilitar que se amplie e se qualifique o contraditório, porque o amicus curiae ele vai ter algum interesse institucional no tema que está sendo discutido naquele processo e ele gostaria de contribuir para que esse tema fosse bem discutido naquele processo, houvesse uma discussão aprofundada a respeito dele e fosse tomada a melhor decisão possível. E é nessa medida em que atua o amicus curiae no processo. E aqui vale a pena um alerta, né? Sempre que a gente fala em amicus curiae, nós estamos falando no singular, de um terceiro. Quando nós falamos em vários destes terceiros no mesmo processo, nós temos que falar no plural. E aí o plural de amicus curiae é amici curiae, ok? Então não vamos confundir, porque às vezes a gente vê por aí, como tem um S no final de amicus, dá a impressão de que amicus seria o plural. Não é, amicus é o singular, amicus curiae, e amici curiae aí seria então o plural, quando eu tenho mais de um amicus no processo. Ok? Vamos então analisar, é um artigo só, com caput e 3 parágrafos. Vamos analisar o caput em primeiro lugar. Diz assim: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Aqui a gente tem várias regras importantes nesse caput, né? Então, primeiro, quem pode requerer o ingresso de um amicus curiae no processo? A própria entidade, pessoa jurídica, pessoa física, órgão interessado em assumir esse papel no processo pode requerer. As partes podem requerer, né? E aí o Ministério Público, se for fiscal da ordem jurídica, também vai poder requerer. Mas é possível que o próprio juiz que presida aquela relação jurídica processual ou o relator, se o processo estiver em tribunal, que eles solicitem a participação de amicus ou de amici curiae, tá? Então pode ser uma concessão de ofício também, por requerimento ou de ofício, em qualquer tipo de processo, desde que presentes aí os requisitos, que são requisitos alternativos, a gente viu ali: relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia. Qualquer desses requisitos presentes, podem estar os 3, mas não há necessidade, porque eles são requisitos alternativos. O juiz de ofício ou as partes ou o próprio interessado em assumir esse papel podem requerer. E essa decisão que o juiz decide, né? A decisão que o juiz decide é fantástico. Nessa decisão em que o juiz vai definir sobre o ingresso ou não ingresso do amicus curiae, é uma decisão irrecorrível justamente por conta dessa especificidade do amicus curiae no processo. Ele vai participar com a finalidade de ampliar e qualificar o debate, né? Quer dizer, ele vai funcionar como um amigo
da corte. E aí, se o juiz entende que naquele caso não estão presentes os requisitos, não há necessidade de amicus curiae participando, o juiz pode indeferir e não vai haver recurso contra essa decisão, não há recurso possível, tá? Assim também, se o juiz deferir eventualmente alguma parte discordar do ingresso do amicus curiae, não vai ser possível a prolação de recurso, a interposição de recurso contra a decisão prolatada pelo juiz, ok? Bom, essas são as regras do caput. Aí vem o parágrafo 1º para dizer o seguinte: a intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Aqui, ele basicamente limita a participação do amicus curiae, né, para dizer o seguinte: olha, ainda que o amicus curiae seja, por exemplo, um órgão, uma entidade de natureza federal e a ação tramite na Justiça Estadual, não vai haver o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente por conta da participação do amicus curiae, justamente porque o amicus curiae tem uma participação mais restrita a essa noção aqui de ampliação e de qualificação do contraditório, do debate, né? Ele não tem um interesse direto na causa, naquela controvérsia estabelecida entre as partes necessariamente. Então, por conta dessa participação mais restrita, não vai haver deslocamento de competência. Assim também, não vai haver para o amicus curiae o direito de recorrer de toda e qualquer decisão proferida naquele processo. Não. Ele tem um direito recursal, uma legitimidade recursal bastante reduzida. Pode, diz ali, opor embargos de declaração, porque este tipo de recurso tem uma finalidade bastante específica, né? E a finalidade dos embargos de declaração é o aperfeiçoamento de uma decisão judicial que tenha sido contraditória, que tenha sido omissa, que não tenha sido clara o suficiente. E já que a finalidade da participação do amicus curiae é qualificar o debate, qualificar o contraditório, o resultado de um contraditório qualificado é justamente uma decisão também qualificada. Por isso que ele vai ter a legitimidade para opor embargos de declaração, ok? Além dos embargos de declaração, o amicus curiae tem também uma hipótese recursal prevista no parágrafo 3º. E a gente já vai ver esse parágrafo 3º. Diz assim: o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, se o amicus curiae foi aceito num IRDR, né, que é um incidente que vai resolver demandas repetitivas, o recurso cabível contra o acórdão que julga o IRDR ou vai ser o recurso especial, né, quando a questão for federal infraconstitucional, ou vai ser um recurso extraordinário quando também houver discussão ou quando só houver discussão sobre questões constitucionais. E aí, para esses recursos, o amicus curiae tem legitimidade. Por quê? Porque quando se profere uma decisão em IRDR, essa decisão afeta as partes daquele processo que motivou o incidente, mas vai afetar também as partes de todos os outros processos em que aquela mesma questão de direito estava sendo discutida no âmbito daquele tribunal. E aí, pode haver o interesse em levar aquela discussão para um tribunal como o STJ e o STF, para que esses tribunais estabeleçam, então, uma tese que não valha só para aquele tribunal de justiça ou para aquele tribunal regional federal onde se decidiu o IRDR, mas que valha também para decisões proferidas, para processos que tramitem no Brasil todo após uma decisão do STJ ou do STF a respeito daquela matéria. Por isso que o legislador resolveu, então, garantir ao amicus curiae essa legitimidade recursal para que ele possa, se for o caso, se for do seu interesse, levar a discussão para um âmbito de tribunal superior. E, para finalizar, voltamos ao parágrafo 2º. Diz assim: caberá ao juiz
ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Então, nessa decisão, que é uma decisão irrecorrível, se ela for positiva, né, solicitando ou deferindo a entrada do amicus curiae, o juiz ou o relator já vão estabelecer ali os limites da sua atuação. Porque, por vezes, pode ser que num determinado processo são discutidas várias questões de fato e questões de direito. E somente haverá relevância de uma questão, por exemplo, ou uma questão apresenta um tema por demais específico que exige a participação de um amigo da corte para ampliar e qualificar aquele debate. E aí o juiz ou o relator, quando admitirem ou solicitarem o ingresso do amicus curiae, eles devem então delimitar, dizendo sobre quais questões ou sobre qual questão o amicus curiae pode se manifestar no âmbito daquela relação jurídica processual. Ok? Com isso, a gente encerra a análise do artigo 138 e encerra também a análise sobre as intervenções de terceiro. Agora, com esse vídeo, a gente já sabe tudo sobre intervenção de terceiro. E no próximo a gente começa a tratar sobre os poderes do juiz. Vamos analisar o artigo 139 do CPC, que foi recentemente objeto de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Teve aí uma decisão do STF a respeito desse artigo em um dos seus incisos, que é bem importante, a gente vai analisar no próximo vídeo. Ok? Nós ficamos por aqui, eu fico te convidando sempre a curtir esse vídeo, compartilhar ele por aí. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E também te convido a conhecer a plataforma JuroAdocs, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar, porque tem tudo o que você precisa saber sobre o Código de Processo Civil. Ok? Nós ficamos por aqui, mas nos vemos por aí no próximo vídeo para continuar nossa saga de comentários ao CPC. Até mais!